seja em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Grande é a alegria de estar em Cristo Jesus junto com vocês nesta sexta-feira abençoada que Cristo nos deu para que assim nós possamos crescer cada dia mais em espírito e em verdade. Amém? Sejam todos bem-vindos. Tudo certo? Está ouvindo bem aí? Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos aqui ao nosso tema da nossa mensagem de hoje, né? O tema da nossa mensagem de hoje é o transbordar da graça de Deus. Amém? Esse é o nosso tema de hoje, o transbordar da graça de Deus. E assim Ele nos concedeu para que hoje nós possamos estar cada dia mais em paz, em amor, em segurança, sem temor do mal. Amém? Então, antes, deixa eu aqui mandar graça e a paz para todos os nossos irmãos amados, né? Que tem aí nos acompanhado pelo Facebook. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês da nossa cidade aqui de Sobradinho e os demais lugares. Que Deus enche o coração de vocês de todo amor. Nossos irmãos também em Juazeiro, nossos irmãos também em Campo Formoso. Deus abençoe a todos lá, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus encha vocês de todo amor, de toda graça, de toda a alegria. Amém? Glória a Deus. É verdade. Todas as localidades e vizinhança. Pode retirar o fone, já está de bom tamanho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o transbordar da graça de Deus. Ele é maravilhoso. Amém? Ele sabe tudo, sabe todas as coisas. Não há nada melhor do que estar em Cristo Jesus. Não é verdade? E lembrando que amanhã tem o Ministério Nova Sião aqui, louvando a Deus com alegria. O nosso irmão aí, dispenseiro fiel da palavra de Deus, Geraldino Costa, vai estar trazendo aí uma mensagem da parte de Deus para alegrar cada dia mais o coração dos justos, daqueles que estão em graça, daqueles que vivem em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Deus seja louvado. Que assim o Espírito Santo de Deus cubra vocês de todo amor, de toda graça, de toda a alegria. Amém? Então, aguarde um pouco aí, meus irmãos. Eu vou melhorar aqui o áudio para vocês, rapidinho. Glória a Deus. Amém? Vai levar um tempinho aí para estabilizar o áudio. Então, me digam aí se melhorou a qualidade do áudio, se está melhor. Amém? Voltando aqui ao nosso tema, o tema da nossa live de hoje, né? É o transbordar da graça de Deus. Amém?
Esse será o nosso tema, qual nós vamos aprender em Cristo Jesus cada dia mais nesta noite, né? Sexta-feira, hoje são 3 de dezembro, né, de 2021. Então, como falei anteriormente, o Ministério Nova Sião vai estar louvando a Deus com alegria aqui no dia de amanhã, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso permitir. Amém? Então, vocês que estão aí do outro lado me assistindo, sejam todos bem-vindos, fiquem em paz e vamos aqui aprender em graça. Amém? Lembrando aí a todos os irmãos que têm nos acompanhado, o nosso culto ele é racional, não estamos aqui para agradar a homens, amém? Nós estamos aqui para simplesmente cumprir a vontade do nosso Deus, para mostrar aos demais irmãos a graça de Deus, amém? Nós não estamos aqui para acusar e nem apontar A ou B, para querer discutir quem está certo ou quem está errado. A questão é você ler e entender. A Bíblia é entendimento, amém? Não é interpretação, é você entender, compreender e saber separar o que é graça, saber separar o que foi escrito para o nosso tempo, o que foi escrito para outros tempos, outras gerações, amém? Nós não podemos viver como viveu os nossos antepassados, né? Da forma que viveram. Hoje, graças a Deus, nós vivemos em graça. Já nascemos justificados, já nascemos predestinados por Deus. Amém? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são abençoados com todas as sortes de bênção. Não precisa buscar salvação, não precisa buscar o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus já está dentro de cada um de nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? É assim que Deus nos vê, é assim que Ele cuida dos seus, é assim que Ele cuida de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos à leitura. Abra aí a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Quem encontrou, diga graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos aqui à leitura. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Diga glória a Deus. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Vamos fazer a nossa confissão de fé sobre esta palavra. Amém? Eterno Deus e soberano Senhor, esta noite, ó Deus, na Tua presença em graça, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, pois Tu és fiel à Tua palavra para cumprir nas nossas vidas. É por isso que nós estamos diante do Senhor nesta noite, para sermos, meu Pai, gratos a Ti. Nós não estamos aqui para Te pedir, e sim para Te agradecer, pois a gratidão, meu Deus, vale mais do que a petição. É por isso que nesta noite nós Te agradecemos, meu Pai, pela saúde, por ter revigorado aquele, meu Pai, que se sentia injuriado, por ter ajudado o menor, por o Senhor ter cuidado de cada um daqueles que precisam da Tua ajuda, pois sabemos que sem o Senhor nós não podemos chegar a lugar algum, pois sem o Teu Espírito nós não podemos chegar
encanto algum, pois a tua palavra, meu Deus, nos alcançou. O Senhor nos escolheu e nos fez povo teu e nos trata, meu Deus, como filhos. E é nesta palavra, meu Deus, que nós somos gratos ao Senhor, sendo, meu Deus, fiel ao Senhor nas nossas fraquezas, sendo justos e perfeitos diante de ti, sem temor, sem mal algum, meu Deus, e sem temor de mal, pois nós vivemos em Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém? Então, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, que Ele é justo, Ele é perfeito, fiel é Ele à sua palavra. Amém? Ele é fiel à sua palavra e não a homens. Diga graças a Deus. Vamos aqui entender essas palavras maravilhosas, né? Que disse o apóstolo Paulo aqui a Timóteo. Vamos ler o versículo 12 do livro de 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo, nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. Versículo 14. E agora, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Irmãos, é até interessante lermos essa passagem aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12 ao 14. Agora imagine uma pessoa como era o apóstolo Paulo, um homem conhecedor de toda aquela lei e cumpria, né? Seguia à risca tudo quanto fazia. Tudo quanto era da lei que ele achava que para ele estava agradando a Deus, estava fazendo por Deus, ele levava aquilo dali como se fosse o último dia da vida dele e cumpria. E então, ele dizendo aqui, né, nesta carta a Timóteo, ele dizendo que fez aquilo porque achava que estava certo, agiu na sua ignorância, pensando ele que estava agindo por Deus, estava sendo ali, né, julgando as pessoas como se fosse uma pessoa ali enviada por Deus para que cumprisse aquelas palavras que recebia, a ordem, né, para ser mais claro, ordens que recebia dos sacerdotes para cumprir, e ele fazia aquilo com diligência. Agora imagine você sair com cartas, né, para matar, para assolar e prender ao cristão. Todo aquele que chamava pelo nome de Jesus Cristo, ele era preso, era açoitado e por mais ou duas testemunhas eram ali condenados. Agora imagine para o homem que perseguia a igreja de Cristo, né? Não é igreja templo físico, amém? É igreja carne, homem, porque nós somos a igreja de Cristo, amém? A igreja que o apóstolo Paulo perseguia não era em quatro paredes, eram vidas, e isso é onde está a diferença de você servir a Cristo ressuscitado. Porque você não tem o espaço físico como igreja, você tem como espaço de encontro. É o que nós fazemos aqui, amém? Nós temos um local para a gente se reunir, para a gente louvar a Deus e fazemos a nossa reunião em graça. Reunião essa que é no Espírito, não é uma reunião de toma lá da cá, amém?
Não é a reunião que você traz a sua melhor oferta, você traz 10% do que é teu. Não, 10% do que é teu. Se você tem condições, como sempre nós falamos aqui, se você tem condições de contribuir, de ajudar, amém? Procure uma família necessitada, procure alguém que realmente tenha necessidade e ajude, amém? Você fazendo isso, você estará contribuindo, você está ajudando o próximo. Voltando aqui ao apóstolo Paulo, agora imagine só para ele chegar e dizer essas coisas. Que ele foi, como está dizendo aqui, dou graças àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Cristo julgou ao nosso irmão e apóstolo Paulo fiel. Por que ele teve esta admiração pelo apóstolo Paulo? Será que era porque Paulo era pior do que os outros? Não, porque Paulo, irmãos, já nasceu predestinado. Antes de vir ao ventre da mãe dele, ele já tinha este chamado. E fazia muito bem, porém, ao contrário. Ele achava que da forma que ele estava fazendo, ele estava correto. Mas, porém, ele estava completamente enganado. Foi o que ele disse. Olha só, continuando aqui. Porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ele disse que Cristo julgou ele fiel e colocou no ministério dele. Que ministério seria esse? O ministério de onde? De maior excelência. O ministério da graça de Deus. Aonde hoje todo aquele da cruz até hoje, da crucificação de Cristo quando ele ressuscitou, até hoje todos que nascerem, eles já vão nascer abençoados com todas as sortes de bênção, debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Aí ele continua, ele diz no versículo 13: ainda que outrora eu era blasfemador, tá vendo? Ele diz que outrora ele achava que blasfemando contra Jesus, fazendo aquilo que ele estava fazendo, ele achava que estava correto. Por quê? Porque ele recebia ordem e aquelas ordens eram para ser cumpridas. Amém? Aí ele continua: perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Muitas vezes, irmão, tem pessoas assim, que quer andar, quer andar na ignorância, na sua própria concupiscência, no seu achismo, achando que aquilo que você está fazendo é o que é correto. Era assim que o apóstolo Paulo andava, era assim que ele prosseguia, recebia a ordem e ele, achando que estava correto o que ele estava fazendo, começava a assolar, a perseguir, a injuriar a igreja de Deus. Mas ele disse que fazia isso por ignorância. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento. Ele não conheceu a Jesus de Nazaré como os outros apóstolos. Paulo conheceu a Jesus ressuscitado, o Espírito, amém? Cristo ressuscitado. Ele não conheceu a Jesus de Nazaré. É por isso que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e coloca uns comentários meio, esquisitos, dizendo que nós estamos equivocados, que nós somos hereges, porque nós não acreditamos em Jesus de Nazaré. Como que nós não acreditamos em Jesus de Nazaré? Queridos, Jesus de Nazaré veio a essa terra como carne e sangue, como eu e você. Veio para se cumprir a profecia aonde as Escrituras falava a respeito da vinda de um Messias. Amém? E aí, o que acontece? Jesus de Nazaré veio. Jesus de Nazaré começou a ensinar, a mostrar
como realmente se procede diante de Deus, justo, temente, cumpriu toda aquela lei. E sabe o que os crentes fizeram com ele? Crucificaram. Então, Jesus de Nazaré teve, sim, o seu legado aqui na terra como carne e sangue. Mas quando ele foi crucificado, que quando chegou ao terceiro dia que ele ressuscitou, ele não passou a mais ser Jesus de Nazaré. É tanto que nas passagens nós vemos o quê? Que ele diz, quando aquelas mulheres foram ter o encontro com ele dizia assim: não me toque, porque ainda não fui purificado. Por que ele dizia isso? Porque ele ainda estava ali na terra. Mas quando ele subiu, querido, ele foi transfigurado, passou a ser Espírito. Deixou de ser Jesus de Nazaré e passou a ser Cristo ressuscitado. É nesse Cristo ressuscitado que eu e você temos que crer. Jesus de Nazaré não vai derramar mais sangue por ninguém. E nem vai derramar mais sangue, nem lavar ninguém com sangue. Amém? Nós não fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós, gentil, nós fomos aproximados. Amém? É isso que nós devemos entender. Paulo, ele não teve um encontro ali com Cristo, com Jesus de Nazaré. Mas se você não lembra a passagem, eu vou te lembrar, amém? Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, amém? Cristo ressuscitado. Ele disse que recebeu carta dos principais, dos sacerdotes, para caçar o povo, os cristãos, todo aquele que chamava por Jesus, que pregava a Jesus de Nazaré, era para ser detido, era para calar a boca deles. Então, ele foi, mas no meio do caminho, ele recebeu ali uma forte luz, né? Que ele disse que era mais brilhante do que a luz do sol. E teve esse encontro. E aqui ele já diz: eu fazia essas coisas por ignorância, porque eu vivia no meu achismo, achando que eu estava correto, achando que o que eu estava fazendo era certo. O versículo 14, aí ele diz no 14: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele diz que fazia isso por ignorância. Foi por Deus ali designado para fazer a vontade dele, né, de Cristo ressuscitado, que foi pregar o evangelho da graça aos gentios e aos príncipes daquela época, né? E Paulo deu seu testemunho em todos os locais. Amém? É por isso, irmãos, que hoje nós estamos vivendo esta maravilha, este evangelho maravilhoso, a qual nós abrimos a nossa Bíblia, que é a mesma sua, e mostramos as verdades. É por isso que hoje eu trouxe o tema para você, o transbordar da graça de Deus. Imagine só, ele disse que fazia todas essas coisas, irmãos, na sua ignorância. E tem muita gente vivendo dessa forma. Quando você vai pregar para alguém, falar para os irmãos da graça de Deus, nós somos taxados como herege. Eles não acreditam. Eles preferem viver na incredulidade, preferem viver no achismo, achando que está correto, vivendo governado por homens e não por Deus. Amém? Preferem crucificarem a Jesus todo santo domingo do mês, no segundo. Como crucificar a Jesus? Na incredulidade, irmão. Fazendo algo que Jesus já fez. Não é mais para a gente celebrar Páscoa. Não é mais para a gente estar buscando a Jesus de monte, como muitos fazem. Vivem na sua própria ignorância, como Paulo vivia no seu achismo, achando que está certo, falando línguas estranhas, amém? Que não é línguas estranhas, nem língua dos anjos,
Língua essas criada, inventada pelo homem. Porque se você pedir para qualquer um desses daqui, pregadores no nosso Brasil afora, a não ser que ele tenha estudado várias línguas, mas se ele não estudou nenhuma língua, o que ele grita para o povo ouvir, e o povo dá glória a Deus, graças a Deus, achando que aquela pessoa está falando em língua, está falando com Deus. Engano, vive no engano, porque nem ele sabe o que é que está dizendo. Amém? E muitos ainda dizem, não, eu sinto do Espírito, vem de dentro. Querido, a sua carne ativada faz coisa que você duvida. Amém? Não é o diabo, não. Porque o diabo, querido, não existe como ser espiritual. Existe na carne do homem, o seu lado ruim. Amém? Atos, vamos aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A gente já está quase chegando aqui. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Encontraram? Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Perdão, capítulo 25. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram, diga graças a Deus. Aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Encontrou, diga graças a Deus. No versículo 9. Amém? Então vamos lá? Olha só. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno. Que eu disse a você, Paulo ele não conheceu a Jesus de Nazaré. Amém? Nós acabamos de ler lá em 1 Timóteo, que ele diz que era um perseguidor, era um homem que era terrível. Se desse uma ordem para ele, ele ia e cumpria aquela ordem. E ele já diz aqui em Atos dos Apóstolos, ele vai contar a história dele, ele dando aqui, um testemunho, e ele dizia, eu na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrarei muitos dos santos em prisão, como também dei meu voto contra eles, quando os matavam. Imagine só, irmão. Olha só que como o homem era cruel. Imagine, agora nós vamos fazer aqui uma reflexão. Imagine o templo de Salomão hoje. Vamos voltar à igreja primitiva, voltar ao templo dos sacerdotes. Agora imagine só para um povo que se dizia
cristãos, que se diziam ser de Deus, servir a Deus, porque era assim que eles se sentiam. Lá em Jerusalém, naquela época, todos aqueles que estavam ali debaixo da promessa, amém, para quem Jesus de Nazaré foi prometido, para quem ele veio, amém, ele veio para os dele, e os dele o crucificaram. Agora imagine, e nesse meio tempo acontece muitas coisas, e chega quem? Paulo. Participa de todos os rituais da lei, era um grande conhecedor de toda a lei, praticava, cumpria a risca, e a ordem que recebia, ele matava, né? Se fosse para matar, ele disse que também dava o voto dele para matar. Cumpria, ele era terrível, e ele disse: olha, eu encerrei muitos na prisão, e quando precisava do meu voto para matar, eu dava. Como foi condizente com a morte de Estevão, né? Estevão foi apedrejado, teve o consentimento ali de Paulo. Paulo concedeu ali, votou a favor. Por quê? Porque eram pregadores de Jesus de Nazaré. Então, naquela época, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, amém, que os pactos ainda se cruzavam, o que acontece? A lei estava sendo estabelecida, ainda se cruzavam os pactos, e então o que acontecia? O apóstolo Paulo ainda não tinha recebido ali, né, o seu chamado, a sua aprovação para o ministério de Cristo, a qual ele o designou, e ele fazia o quê? Assolava. Continuando aqui, versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Imagine só, irmão, que homem terrível. Ele disse: olha, eu recebi ordem dos principais dos sacerdotes, que aonde tiver um homem, uma sinagoga ou qualquer espaço que fale o nome de Jesus de Nazaré, que preguem a Jesus de Nazaré, eu irei lá e vou encerrar eles, vou castigá-los, vou assolar e ainda vou incitar eles ao erro, ainda vou pedir para que eles blasfemem, para que eles neguem. Imagine, irmão. Você vê, agora nós vamos entender por que todas essas coisas. Porque eles não aceitaram, irmão. Quando Jesus de Nazaré teve este mundo, amém? Ele não virá uma terceira vez, amém? Muitos futuristas aí esperam, né, a vinda de Jesus. Tem muitos irmãos aí que ainda até prega. Outro dia eu vi um vídeo de um irmão, e o irmão estava pregando aos demais que estavam ali naquele evento, pregando a vinda de Jesus, que Jesus estava voltando, e logo via, não ia demorar. Irmãos, estou com 37 anos de idade, desde quando me entendi por gente que minha mãe e outros demais antigos já dizia: olha, Jesus vai voltar, Jesus vai vir. Nós estamos no ano de 2021, e até hoje tem pessoas, homens, né, que pregam a vinda de Jesus. Outros até profetizam. Irmãos, deixa eu só abrir os seus olhos, te advertir. Não é chamando a atenção que nós não estamos aqui para agradar homens. Pregamos o Evangelho. Jesus não vai voltar uma terceira vez. Jesus veio a primeira vez e veio a segunda vez, no ano 70. Amém? No ano 70, quando o templo foi destruído, que o povo de Israel foi ali assolado, que todos eles se dissiparam e foi uma matança só naquele lugar, Jesus veio nas nuvens com poder e justiça. Mas muitos não crerem.
não acredita, diz que não, que Jesus vai voltar, que esta terra vai pegar fogo, amém? E Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, vem para esse lado. Ou então, espera que Jesus chame. Ainda diz assim, olha, tem uma passagem na Bíblia que Jesus vai voltar sim, e que diz que onde tem dois, um vai e o outro fica. Oxente, e se os dois for cristão? Aí vai os dois. E se não for? Fica os dois. Não, irmãos, não vai acontecer esse tipo de julgamento. Isso são coisas criadas, amém? A mente cauterizada é que faz isso. Homens futuristas esperando uma vinda de Jesus. E eu lhe digo, Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar sim. Pode esperar que ele vai voltar um dia para você. Mas só para você. Não é para a humanidade toda. Amém? Se não, irmãos, o que está escrito está mentindo. Amém? Está errado. A Bíblia que eu leio está errada e a que você também tem está errada. Isaías 66 está lá dizendo o quê? Que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Agora imagine só, se tem cabimento, como é que Deus sentado no seu trono, a terra firmando os seus pés, e de repente Deus resolve acabar com tudo, porque a humanidade está terrível. Isso não irá acontecer, amém? Deus não tem esse plano em sua mente em destruir a humanidade, senão o que está escrito em Eclesiastes está mentindo. Que céu e terra, né, como está escrito, não é em Eclesiastes essa parte, que está lá em Eclesiastes, é que diz que geração vai e geração vem, e a terra permanece a mesma. Irmãos, Jesus vai voltar sim, amém? Mas para você, como? Tem um dia determinado na tua vida. Esta matéria a qual nós estamos firmados aqui de pé vai vencer, amém? Nós temos prazos de validade. Ninguém vai viver nesta terra para sempre. Quando você mencionar a palavra que Jesus vai voltar, não é porque Jesus vai voltar para todos de uma vez só. Não, quando se cumprir os teus dias designados por Deus aqui na terra, pode estar na certeza que Ele vem buscar o seu espírito. Por quê? Ele vem buscar o que é dele. O que está dentro de você foi Deus que colocou. Amém? E o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então aprenda de uma vez por toda, você que prega a vinda de Jesus a esta terra, que amedronta aos irmãos, às pessoas. Amém? Para que as pessoas acordem, se alertem para Deus, porque Jesus está voltando. Ele não vai voltar desta forma. Você viu aqui nós lendo que o apóstolo Paulo passou ali um tempo, né, perseguindo a igreja, participando de todos os rituais da lei, como muitos até hoje fazem, amém? Toda vez que abrem a Bíblia, abrem no Velho Testamento, abrem Moisés, e nós não vivemos mais sobre o efeito da lei. Nós vivemos em graça. Então nós temos que pregar a graça de Deus, mostrar aos irmãos a verdade. Os acontecimentos que você viu ali, tudo aquilo aconteceu sim, mas com aquela geração, não com a nossa. A nossa geração é diferente das outras gerações. Nós já nascemos predestinados, já nascemos salvos, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Então, irmãos abençoados aí, que pregam a vinda de Jesus, ele não vai vir como você prega, amém? Versículo 12, Paulo continua dizendo, olha o que ele diz: indo com este encargo a Damasco, o que aconteceu com ele? Ele contando, né, que recebeu uma carta, que foi autorizado a assolar, a prender e a dar o seu voto até de morte, se fosse o caso, para acabar com a igreja de Cristo. Não era a igreja, como disse a você, o espaço físico, era a igreja de Cristo carne, amém? E ele diz, indo com este em encargo a Damasco,
munido de poder e de comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Agora imagine, o negócio vai começar aqui. Ele disse que recebeu autoridade, ele está contando aqui a história, né? Dando o testemunho dele, porque aqui, nesta parte aqui, Paulo estava pregando. Aonde ele ia, ele dava o testemunho do que acontecera com ele, a visão que ele teve, o que ele ouviu. Aí ele continua: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Agora imagine, olha o 15 que ele diz: disse eu, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, quem tu persegues. Agora imagine, você saiu da sua cidade, dali de Jerusalém, para fazer maldade com aqueles que pregavam a Cristo, aqueles que pregavam Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a lei ainda prevalecia, os pactos ainda se cruzavam, amém? O templo não tinha caído, então o que acontecia? Os principais sacerdotes ali eram as autoridades naquela época, e o que aqueles homens dissessem era para ser feito. E ele continua no 16, contando a sua história para o rei, e ele diz: mas levanta, Jesus continuou dizendo a ele, né? Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Olha só, será que este privilégio que Paulo recebeu tinha como ele recusar? Ele diz que quando ele cai por terra, que recebe aquela forte luz, ele escuta uma voz falando com ele em hebraico. Como eu falei anteriormente, né? Que tem muitos irmãos que dizem que Deus fala com eles em línguas. E eles falam com Deus em línguas. Irmãos, a língua que Deus fala comigo e com você é a língua que você fala. Amém? Paulo era um homem culto, falava outros idiomas. Amém? Nem por isso ele falava essas coisas que a gente escuta aí, muitos pregadores falando. Que eu não vou nem falar aqui a língua do ministério onde eu pertencia um tempo, que nem eu entendia nada do que era que aqueles homens estavam, nem tão pouco eles, como até hoje, todos que estão lá, todos, eu não tiro nenhum, todos que estão lá neste ministério, a língua estranha que eles falam, isso sim eu posso dizer que é heresia, porque falam coisa com coisa. Para ser mais claro, não fala em língua coisa nenhuma. Amém? A língua que Deus fala comigo e com você é a que você sabe se comunicar com os outros. Mas se você quer aprender a falar em línguas, procura aí uma instituição, né? Uma faculdade, você vai fazer. Tem muitas línguas aí para você querer aprender: espanhol, inglês, né? Francês, hebraico, o que for. A língua que você quiser aprender, você aprende. Mas falar em línguas dentro da igreja, isso aí sim é heresia. Amém? Versículo 17. Livrando deste povo e dos gentios aos quais te envio,
para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Olha só, irmãos, vamos entender aqui. O diabo que ele está falando aqui, demônio, Satanás que ele está falando aqui, que era para Paulo se livrar e que ele ia livrar Paulo do meio deste povo cruel, amém? Não é espírito nenhum, não é diabo, espírito do mal nenhum. Era simplesmente quem? Aqueles, os principais, as potestades, homens, poder, aqueles que tinham poder na mão de governar, aqueles que tinham poder de agir, poder de ação. Cristo ressuscitado estava mostrando a Paulo isso, que ia livrar ele desse povo e aqueles demais irmãos que ali estavam. Para quê? Para que tivesse herança também com aquele justo, nos santos do Senhor. Mas muitos por aí lê essa passagem e diz o quê? Que é o diabo. Olha só, Paulo está dizendo que temos que se nos livrar do diabo, porque o diabo é sujo, e realmente é. Irmãos, nós temos um diabo hoje no governo, não é só um não, viu? São vários. Amém? Nós não vamos nem falar do governo, não é que não temos o que dizer. Vamos dizer o que do governo? Se não tem o que dizer do governo. Todo mundo está vendo, né? Amém? Continuando, abra aí a tua Bíblia, no mesmo livro que você está, Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 19. Amém? Para a gente encerrar, glória a Deus, nós já vamos encerrar aqui a nossa live de hoje e amanhã tem mais. Atos 19, no versículo 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, vai ouvir do mesmo jeito. Perdão, é só chover que a garganta do irmão começa a pegar aqui e o fogo, né? Começa a descer ali. O fogo de quê, meu irmão? O fogo é esse, a alegria do Espírito. Mas não é essa alegria para falar línguas estranhas, não. Amém? Não é a língua de lava-sunga na bacia, né? Canta lá na cachoeira. Isso aí não cola, não. Amém? Versículo 21 do capítulo 19 do livro de Atos diz: Paulo dizendo, cumprida estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de haver estado ali, em mim necessário ver também Roma. Ele dizia, olha, já passei por esses locais todos, agora é necessário que eu também dê esse testemunho lá em Roma. Agora imagine só, você falar de um Deus que para muitos, né, desconhecido, como para Paulo também. Passou agora, o perseguidor passou a ser perseguido. E o chamado que recebeu, o ministério que recebeu, ele passou a ensinar, a pregar o amor, o perdão, ensinar as pessoas como proceder diante de Deus. Mas você pensa que muitos fizeram? Pelo contrário, fizeram pior. Jesus foi à cruz do Calvário, né? Jesus foi à cruz do Calvário, foi ali chicoteado, cuspido, perfurado com lança. E o que aconteceu? Até hoje, até os dias de hoje, as pessoas andam, amém? Fazendo o quê? Vivendo, como falei, na sua própria concupiscência, deixando de servir a Deus para servir a criatura. O que é servir a criatura? É estar debaixo de ordem de homens,
viver doutrinas de templos feitos por mão de homens, onde Deus não habita. Não, mas cada uma tem a sua. Cada uma aqui, pelo menos aqui em Sobradinho, é desse jeito. Cada, como é que diz? Ministério que tem aqui, cada uma tem a sua doutrina. Não porque lá não pode isso, não porque lá não pode aquilo, não porque o que fulano diz não está certo, não porque o que ele está errado. Mas a minha Bíblia é igual a de todos. Amém? A Bíblia que eu estou lendo aqui, o padre tem, o pastor tem, na macumba tem, no espírito tem, na maçonaria tem. É a mesma Bíblia. Amém? Mas, porém, fazem tudo de maneira errada. Como errada? Ensinando as pessoas medo, temor, as pessoas andar com medo de tudo. E Cristo não nos fez para andar com medo. Cristo nos fez mais do que vencedores, para que a gente siga em frente, sem temor do mal. Diga graças a Deus. Versículo 22. E enviando a Macedônia, 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. 23. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Olha só, Paulo disse que enviou Timóteo e o outro irmão Erasto aonde? A outras regiões. E ele ficou um pouco ali. E ele disse que o tempo que ele ficou ali, começaram ao povo perguntar. Tem uma discordância, uma desavença por aprender, querer saber como era o caminho, acerca do caminho que estavam trilhando. Aí ele diz no 24: porque certo horríveis, por nome Demétrio, que fazia ministro, tá vendo? Esse cara, esse abençoado aqui, Demétrio, era ministro do templo de Diana, que era uma deusa que o povo tinha ali como Deus. E Paulo vai repreender eles. Que procuraram não pequeno negócio aos artifícios. Ao 25. Os quais eles ajuntou bem como os oficiais de obras semelhantes e disse: senhores, vós bem sabeis que dessa indústria nos vem a prosperidade. Olha só, Paulo começou a ensinar os irmãos e ali aconteceu aquele alvoroço todo. Por quê? Porque os santinhos que eu digo, né, porque eles vendiam, não, os santinhos que estavam ali vendendo aqueles ofícios, né, as imagens de escultura de Diana que eles tinham como uma deusa. E quando Paulo começou a dizer: olha, irmãos, o que vocês estão fazendo está errado, isso é incorreto. Você não pode adorar imagem de escultura, você está adorando um Deus morto, um Deus que não vê, que não fala, não sente cheiro. Estranho aí, deuses estranhos. E sabe o que eles responderam? Senhor, o Senhor bem sabe que é deste ofício que nós ganhamos o nosso sustento. A nossa prosperidade vem daí. Vem de onde? Do engano, irmão. Vendia aquelas imagens para as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que através daquela imagem elas poderiam alcançar a salvação. E nós não vamos longe. Hoje não é diferente. Amém?
Eles não vendem imagem de escultura, mas fazem campanha, fazem propósito, fazem voto com Deus, fazem todo tipo de manobra para quê? Para atrair aquele que se diz crente. Para quê? Enganando, impondo medo. Olha, faça essa campanha. Quando você chegar em casa, pega esse óleo. Quando você chegar em tal lugar, faça isso. Faça 7 dias de jejum. Então faça 7 dias de jejum de Daniel. Para quê? Para a pessoa tomar mais raiva, mais ódio, se sentir mal, adoecer. Como já disse em outras pregações, né? O jejum só serve para isso. Para que você crie dentro de você cada dia mais ódio, raiva. Porque você vai ver os outros comendo e você não pode comer. Por quê? Porque você está fazendo o jejum de Daniel. Daniel fez aquele jejum ali e só comia legumes, não era? E você faz o jejum como? Você come legumes, folhas. Certo, tem muito dinheiro, né, para comer verdura, porque está um preço absurdo. Então, não serve de nada, irmão, amém? Não existe isso é doutrina, coisas criadas pelo homem. Esses tipos de jejum não agradam a Deus. Pelo contrário, vai te fazer mal. Com isso, você vai adquirir um problema de saúde sério. E aí, em vez de você adquirir algo, poder, como muitos dizem que tem que matar a vontade da carne. Não, irmão, matar a vontade da carne é frear os seus desejos, seus impulsos. Não é jejum e nem oração que vai matar a vontade da carne, não. Porque você pode ter feito jejum hoje, ter feito 21 dias, vamos dizer que você fez 21 dias de jejum, terminou hoje. Aí você diz, não, já terminei meu jejum, agora eu vou comer 3 cachorro quentes, vou comer ali 4 espetinhos, porque eu já passei 21 dias sem comer carne, não comi nada disso, e vou encher minha barriga. Oxente, é só para sentir fome e ódio. Irmãos, eu disse a vocês uma vez que eu participava desse movimento de jejum, e o que eu mais tinha raiva era isso, porque os outros comiam e eu não podia comer nada. E se você quiser ver o seu irmão José que está aqui falando contigo com raiva, deixe ele com fome. Essa cara que está rindo para você aqui, falando com você, se transforma, muda totalmente. Os olhos começam a ficar vermelhos, começam a lagrimejar. Por quê? Com fome. Imagine um homem com 1,76 m de altura, 98 kg, com fome. É perigoso. Não pode deixar um homem como eu com fome. Eu tenho que me alimentar. Amém? Então, o jejum não serve, irmão, para matar os desejos da carne. O que mata o desejo da tua carne é você frear ela, é você ter controle, amém? Se conter, você sentir que vai fazer algo de errado e você, opa, eu não posso fazer isso porque isso vai me fazer mal. Não é jejum, nem campanha. Você pode fazer milhares de jejum, milhares de campanhas. Se você não mudar o teu interior, o que está dentro de você, não alimentar o seu espírito com a palavra, que o espírito aumenta com a palavra, não é indo todo dia a culto, não. Não é participando de campanhas de propósito, não. Você tem que fazer uma lavagem dentro de si. Como esta lavagem? Na palavra, lavagem com água. Não é batismo nas águas, não, amém? É da palavra, é lendo, se alimentando do espírito, para que assim você freie a sua carne. Para que o seu espírito esteja sempre forte, você tem que estar participando, amém? Das coisas de Deus. O que é participar das coisas de Deus? É ler, aprender de Cristo ressuscitado. Não é você viver, como eu disse aqui agora há pouco. Não, a minha comunhão está chegando o dia da Santa Ceia e eu não posso perder a Santa Ceia. Se eu perder a Santa Ceia, acabou a comunhão. Aí, segundo a um ministério que eu estava, você tinha que participar das 12 Santa Ceia, que não é Santa Ceia nem é Páscoa, amém? Primeiro, ceia você faz na sua casa todos os dias, que nós temos que tomar café, temos que almoçar, temos que jantar, ainda tem muitos que ainda fazem um lanche. No local chamado igreja, eles dizem que faz a Santa Ceia, te serve um pedaço de pão e um copo com suco, enfeita a mesa
com as flores, né? Muitos fazem isso. Botam uma jarra lá cheia de suco de uva, outra com óleo, amém? Algumas frutas. E cadê o carneiro? Cadê os pão asmo? Cadê as ervas amargas? E outras coisas mais que tinha na Páscoa. Então, nem é Santa Ceia e nem é Páscoa. Porque para ser Páscoa tem que durar 7 dias. Amém? A festa da Páscoa durava 7 dias. E para quê? Santa Ceia não existe, irmão. Eu sei que vai muitos irmãos ficar aí chateados, que gostam, né, de comer um pãozinho com suco e dizer que ali é para ter comunhão com Deus. A tua comunhão com Deus não é num pedaço de pão. Tu és o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. A comunhão tua, minha, para com Deus é no Espírito, não é num pedaço de pão. Amém? E ainda fala dos nossos irmãos católicos. Ainda fala, né, do Papa, do Bispo, do Padre. Aí diz, o Padre serve a hóstia e vocês fazem o quê? É diferente? É a mesma coisa, irmão, só mudou o nome. Que lá eles dão pão com suco e o padre dá hóstia, né? Mas mudou o quê? Ele não diz que ali é a comunhão para com Deus? Chegou a hora da santa comunhão e nas igrejas feitas por mão de homem, eles dizem que é a santa ceia do Senhor. Errado, irmãos, o que tem de irmãos com medo de perder a salvação, com medo de perder a comunhão. Mas a comunhão desses irmãos é uma vez por mês. Eu também fazia isso, uma vez por mês. Mas quando eu aprendi que a comunhão minha para com Deus era no Espírito, eu deixei de ter comunhão com Deus uma vez por mês. Eu passei a ter comunhão com Deus todos os dias e até o último dia da minha vida, até Deus me chamar. Então, se você come pão e toma suco, fica aí a dica. Você está negando a Jesus, fazendo algo que não é para fazer. E ainda mais, ainda tem que levar a sua melhor contribuição. E para participar da Santa Ceia dos homens, primeiro você tem que aceitar Jesus, depois se batizar nas águas, depois tem que fazer o quê? Ser dizimista fiel, depois participar das coisas que acontecem dentro do templo feito por mão de homens. Amém? Em Cristo Jesus não precisa nada disso. Basta que você tenha olhos e mentes iluminadas, para que você possa enxergar, para que você possa enxergar além, para que você possa ver. Não é encher a barriga de suco de uva e comer pão feito, amassado pelo padeiro e dizer que ali é o corpo. Isso aí é que é uma vergonha. Isso aqui é uma blasfêmia. Tem um abençoado aí, um pastor, né? Que disse que eu era herege. Eu mais o meu irmão Deraldino, que nós era herege, que pregava às pessoas que não era para as pessoas tomar Santa Ceia e nem devolver dízimo. Primeiro, que Deus não precisa que homem nenhum dê dinheiro para ele, porque ele é o dono de tudo. Quem precisa de dinheiro somos nós. Amém? Para viver nessa terra, para comprar alguma coisa, você precisa de dinheiro. Mas sustentar essa cambada de malandro, aí, meu irmão, aí já fica difícil. E ainda tem muitos que se revoltam, ainda tem muitos, não, depois que eu der meu dízimo ao pastor, já era. Eu não quero nem saber o que o pastor vai fazer. E nem ele quer saber o que está passando com você. Depois que você tirou seus 10%, acabou, querida, pode esquecer. E o dia que você for lá pedir uma ajuda, ele vai negar. Vai mandar para que você ore mais, para que você tenha fé. Amém? Porque é assim que acontece. E ainda tem muitos por aí, para tapar o sol com a peneira, ainda faz uma boa ação. Não, vamos ajudar alguns necessitados, vamos ajudar alguém, porque já estão denunciando a gente. E aí, se a gente não ajudar, como é que o povo vai contribuir de novo? Então, nós temos que fazer algo. Para quê? Para que as pessoas vejam que o que eles estão dizendo é mentira, que a gente ajuda o próximo, sim. Isso aí é hipocrisia, mentira. Fazer algo, nós estamos aí chegando a 2 anos, né? Esta pandemia terrível. E quantas vezes você já viu
esses ministérios grandes que tem por aí, ajudar ao menor. Quantas famílias não têm com fome? E eles dizem, não, a gente só ajuda se for da nossa congregação. Se não pertencer à nossa congregação ou à igreja da gente, não tem como a gente ajudar, porque não são contribuintes, não devolve dízimo, não traz oferta, então não tem como a gente ajudar. Irmãos, ajudar o próximo, independente que esta pessoa seja de A, ou de B ou de C, você tem que ajudar. Quem está com fome, irmão, não espera não. Todos nós passamos necessidade, todos nós passamos privações, mas não é possível que uma hora ou outra a gente não possa ajudar o nosso irmão. Sei que não vai ser para sempre ajudar direto todo dia, mas uma hora ou outra é preciso que a gente ajude. Amém? Versículo 26. E ele continua aqui. E esta vontade, estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses, os que são feitos por mãos humanas. Está vendo? E muitos irmãos fazem isso. Muitos, não são poucos, fazem isso. Não são poucos fazendo esse tipo de coisas erradas. Se fosse só, irmão, crer em imagem de escultura, ainda se dava um jeito, né? Porque tem muita gente aí que acredita em todo tipo de santo. Eu já acreditei, irmãos, não vou mentir para vocês. Eu, quando jovem, a minha mãe dizia para mim, dizia não, porque ela está viva ainda, ela me contou que para que eu não morresse quando era jovem, uma criança de colo, ela disse que fez uma promessa para uma santa chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu digo, gente, que negócio é esse? Quando fui me tornando, conhecedor do que era bom e do que era ruim, e ela dizia sempre, meu filho, quando você completar seus 18 anos, mãe vai fazer 9 dias de novena e quem vai ler é meu filho. E eu ficava com aquilo. E uma vez, um cidadão, vou até dizer o nome dele, o irmão Erasmo, ele era pastor de uma congregação lá na Tapera, onde eu morei muitos anos, e um dia ele pregou para mim. E eu disse a ele o seguinte, pastor, eu não posso ir para a sua igreja, porque eu tenho uma promessa para pagar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí ele disse, meu filho, não é dessa forma, você não precisa pagar nada, pois você já é escolhido por Deus. Ele nem sabia o que estava me dizendo, amém? Porque ele também antes era um fiel pregador da lei como Pedro. Ele pregava a lei de Moisés à risca. Eu não sei hoje, mas a graça e a paz para o Senhor, meu irmão Erasmo. Então, quando eu descobri, e muitos fazem isso, irmão. Tem muitos que ainda alegam, ainda dizem, não, mas tem sim, existe. Não, irmãos, nós somos santos. E então, quando eu descobri que eu não precisava fazer este tipo de manobra, este ritual, prestar culto a um Deus pagão, imediatamente eu não era nem cristão e nem crente na época. Quando ele me falou essas coisas, eu fiquei com aquilo. Então, eu desisti de fazer aquele ato, de cultuar algo inexistente, um Deus estranho. E então minha mãe ficou muito chateada com isso, mas compreendeu. Eu até fui ignorante na época. Eu disse que não ia fazer por isso, e comecei a dizer umas coisas que no momento não convém falar, amém? Mas disse, cabe a mim e a minha mãe. Mas o que acontece? Tem pessoas hoje, irmãos, que escuta, você prega a graça de Deus para eles, ensina, mostra como mostra como foi a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo ressuscitado, e tem pessoas igual a Paulo. Como? Ignorante.
sem pudor. O que é sem pudor? Uma pessoa que não respeita nada. O que vem ali na boca ela solta e não quer nem saber. E termina se ofendendo. Por quê? Porque mais tarde as consequências vêm. Não veio a Paulo? Paulo ele dizia: olha, eu recebi ordem, e aquele que eu encontrar, eu vou deter, vou prender. E se precisar do meu voto, eu vou conceder para que mate também. Imagine só. Imagine um negócio desse, irmão. Isso é terrível, cruel. Então, Paulo aqui contando essa história, ele disse que aqueles homens vendiam imagens de escultura. Quando Paulo começou a ensinar a eles que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam mostrando não eram deuses, ele disse: olha, este homem está tirando o nosso sustento. Vamos dar um basta nele. Vamos ter que tirar ele daqui. Por quê? Porque estavam tirando o ganha-pão deles. E é assim que faz os pastores hoje, os pastores, né? Muitos fazem isso, tirando proveito da situação, impondo medo às pessoas, dizendo que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que se você não se batizar nas águas, você não tem aceitação em Deus, você não pode participar da Santa Ceia dos homens, se você não pode, se não casar, não pode participar de nada que é relacionado à obra de Deus. É desse jeito, irmão. E outra, e se não for dizimista fiel, você não pode participar das programações que tem na igreja. Imagine só, que terrível um negócio desse. É terrível, irmão. São homens impondo medo a outros, para quê? Para que tire proveito da situação, para que arranque das pessoas o último centavo que tem. E amanhã, quem quiser me dizer, ou até hoje mesmo, quem quiser me dizer alguma coisa, que eu estou louco, que o que eu estou dizendo, abrindo é os olhos dela. Para quê? Porque não estão diferentes desses homens, não. Não estão diferentes deles, não. Lá eles vendiam imagem de escultura. E pelo contrário, na igreja evangélica é diferente. Eles vendem a palavra de Deus mesmo. É com fita, é com copo d'água depois de oração, é com campanhas, é com vale de sal, é com flecha. É tanta coisa que você fica besta. Amém? Você fica besta com um negócio desse. Então, versículo 27 para a gente encerrar. Graças a Deus. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o tempo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destruída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Está vendo? Que terrível, irmão. Ele disse: olha, nós temos que fazer algo para que tire este Paulo daqui, da nossa cidade, deste país, porque se ele continuar ensinando esta doutrina a essas pessoas, nós vamos decair, nós vamos perder, e todo aquele povo que crer na grande deusa Diana vão deixar de crer. Aí nós trazemos para os dias de hoje, né? Vamos trazer para os dias de hoje. O que é que fazem os homens hoje? Transformam, mudam tudo, impõem doutrinas que nem eles mesmos cumprem. Amém? Que a mulher não pode passar um batom, não pode usar uma calça, não pode cortar o cabelo. O homem pode andar todo barbeadinho, arrumadinho ali de um palitozinho bonito, um sapato social brilhando mais do que graxa, né? Do que o pinche na pista. Não é terrível? Irmãos, isso aí é você viver uma vida presa a homens. Seja livre, seja de Cristo. Sirva a Deus e não a homem. Porque o que tem de gente aí dizendo meu pastor, meu isso, meu aquilo. Querida, só existe um pastor. E este é Cristo ressuscitado. Ele diz, quando, lembrando aqui a vocês, ele diz, quando Moisés estava prestes a entrar novamente ao Egito,
que Moisés perguntou, ele disse: Senhor, e quando me perguntarem, quem és tu? E o que eu direi a eles? E Deus respondeu para Moisés, você diz, Moisés, você vai dizer a eles o seguinte: diga que o grande eu sou. Está vendo? Aí fica um monte de, não, mas eu sou o pastor dessa igreja e Deus me botou aqui. Aquele que está querendo se levantar contra o pastor, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão contra você, que está dizendo que é. Você não é nada, irmão. Você não é pastor, coisa nenhuma. Você pode ter o dom, exercer o dom de pastorear uma coisa. Agora você dizer que é eu sou, não. Só existe um eu sou. Esse é Cristo ressuscitado. Este é o grande eu sou. A minha pessoa, eu não posso chegar aqui e dizer, eu sou o pastor daqui e quem manda aqui sou eu. E aquele que não quiser pode ir embora, porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é Cristo. É por isso que eu disse a você no começo da reunião, nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós não estamos aqui para pregar o que as pessoas querem ouvir. Nós estamos aqui para mostrar a graça de Deus. Não porque vocês não tenham conhecimento, porque está aí dentro de você. Não é o que está escrito? Que ia chegar um tempo que não precisaria, e chegou. Cristo fez isso. Ele disse que ia cumprir a lei, ia escrever toda a nossa lei, a lei no nosso coração. Ir na mente, para que nenhum irmão ensine um ao outro. Eu que estou fazendo aqui, eu não estou te ensinando, amém? Eu estou te alertando o que já está dentro de você, para você saber discernir o que é graça e o que é lei, o que é para o seu tempo e o que foi passado, o que se cumpriu e o que vai se cumprir. Não, tudo já se cumpriu. Não existe mais nada que eu ou você possa fazer. Então, está aí a mensagem. Fiquem todos na paz, que o Espírito Santo de Deus que vive e reina dentro de mim e de você te conceda uma melhor noite em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, tchau. Amanhã, a partir das 17h30, o Ministério Nova Sião aí vai estar louvando a Deus com alegria, com todos os nossos irmãos aí reunidos em graça, tanto do Ministério Nova Sião, como os irmãos que nos assistem pelo Facebook, no YouTube. Obrigado lá aos irmãos que se inscreveram no canal no YouTube, viu? Deus continue abençoando vocês. Nós não estamos aqui para fazer propaganda do YouTube, não. Amém? Só alertando a vocês aí, prestando nossos agradecimentos a todos vocês que têm nos assistido, têm este compromisso com o ministério da graça de Deus, amém? Então fiquem todos na paz. Mais uma vez, muito obrigado a todos por nos assistir, por compartilhar, muito obrigado pelo que vocês têm feito para que esse trabalho chegue às demais pessoas, assim como chegou aos nossos irmãos lá em Juazeiro, lá em Campo Formoso, aqui no Salitre, em toda a região do Nordeste. Amém. Então, um abraço para todo o nosso Nordeste aí. Fiquem todos na paz.